Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de leis de Kirchhoff. Eu vou fazer agora a segunda questão. No circuito mostrado, a energia dissipada no resistor de 3 ohms no tempo de 1 segundo é em joules de aproximadamente. Então, para resolver essa questão, a gente vai ter que descobrir qual é a corrente elétrica que vai passar pelo resistor de 3 ohms. Né? E para resolver essa questão, como eu tenho dois, a gente tem aqui no caso um gerador e um receptor, a gente vai ter que usar a lei de Kirchhoff. Né? A lei de Kirchhoff, elas são duas. A primeira lei de Kirchhoff é chamada de lei dos nós. O que afirma essa lei? Ela disse que a soma das correntes elétricas que chegam a um nó deve ser igual ao somatório das correntes elétricas que saem desse mesmo nó. Então, a gente pode resumir assim: I que chega é igual a I que sai. A segunda lei de Kirchhoff, que é chamada de lei das malhas, ela diz o seguinte, que quando a gente se desloca pela malha em certo sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial entre os pontos ao longo da malha é igual a zero. É aí que costuma-se ter algumas dúvidas. Então, veja bem, eu desenhei uma malha aqui e a gente pode pensar assim. Antes de resolver o circuito, a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff e depois eu vou aplicar a segunda lei, tá? A primeira lei diz o seguinte, que a corrente que chega é igual à corrente que sai. Note que, quando a gente passa por essa força eletromotriz aqui, a corrente elétrica está nesse sentido. Se a força eletromotriz é 1, eu coloquei o I1. Como aqui eu tenho uma força eletromotriz é 2, eu coloco o I2 nesse sentido. Beleza? Então, a gente pode dizer que quando eu entro pelo polo negativo para o positivo, né? Ó, menor traço, maior traço. Esse cara aqui é um gerador. Quando eu entro do polo positivo para o polo negativo, eu tenho um receptor. Então, ó, estou indo nessa direção e esse aqui está vindo nessa direção. A corrente elétrica I3, ela está vindo para cá. Então, nota o seguinte, quando eu chego no ponto B com o meu I1, o I1 ele vai se dividir para o I2 e vai se dividir pelo I3, certo? Quando eu chego no ponto E, o meu I3 se junta com o meu I2, formando o I1 de novo. Então, nesse ponto aqui, eu posso aplicar a lei dos nós, onde eu sei que a corrente I1 vai ser igual à corrente I2 mais a corrente I3. Entendeu? Agora, a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, ela vai ser o seguinte. Se eu chamar esse lado do circuito de malha alfa e aquele lado do circuito de malha beta e escolher esse sentido anti-horário, sentido horário, como o sentido que eu vou percorrer o meu circuito, as minhas malhas, eu posso fazer assim, olha só. Para malha A, para malha alfa, né? A gente vai ter assim, ó. Eu vou começar a malha alfa do meu ponto F, tá? Quando eu começo a percorrer a minha malha alfa do ponto F, eu encontro o polo negativo do meu gerador. Então, eu venho aqui e escrevo assim, ó, menos E1. Passei pelo gerador, achei um resistor. Note que a corrente elétrica que está passando por esse resistor, ela tem o mesmo sentido que eu estou percorrendo a minha malha. Então, eu venho aqui e boto mais Rzinho e 1. Cheguei em A. Quando eu começo a percorrer em direção a B, eu encontro o resistor R1. A corrente elétrica que passa por ele está na mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha.
Então, eu escrevo mais R1 e 1. Cheguei em B, eu vou descer. No que eu estou descendo, eu encontro o meu R3 com a corrente I3 na mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha. Então, vai ficar mais R3, I3. Cheguei em B, depois eu vou para F sem nenhum componente no meu caminho. Então, cheguei em F. Se eu cheguei em F, eu boto aqui 0, certo? Vamos fazer agora a malha beta, para você ver como é que ela vai ficar. A malha beta, eu vou começar do meu ponto B, tá? Então, ó, de B a C não tem componente nenhuma. Mas quando eu começo a descer aqui, eu encontro um receptor pelo polo positivo. Então, eu vou colocar assim, ó, mais E2. Depois eu tenho o R2, que é percorrido pela corrente elétrica I2, que está na mesma direção que eu estou percorrendo o meu circuito. Então, vai ficar assim, ó, mais R2 e 2. Cheguei em D. Quando eu começo a andar aqui, eu vejo o R2 com a corrente elétrica na mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha. Então, vai ficar mais R2 e 2. Cheguei em B, começo a subir. Eu acho o resistor R3. Porém, aqui eu estou percorrendo para cima, mas a corrente elétrica está para baixo. Então, menos R3 e 3. Cheguei ao ponto B, igual a 0. Entendeu como funciona? Agora, vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar aqui no nosso circuito dado pelo problema. Bom, quem vai ser o gerador? Quem vai ser o receptor? A gente sempre vai pegar o que tem maior voltagem, maior DDP, vai ser o meu gerador. E quem tem o menor, o meu receptor. Então, eu poderia dizer que esse aqui é o meu gerador e esse aqui é o meu receptor. Beleza? Agora, veja bem. A corrente elétrica, quando ela passa no gerador, ela passa sempre do polo negativo para o polo positivo. Então, eu vou chamar esse cara aqui de I1, tá? O I1 vai vir aqui, o I1 vai passar por esse resistor. Quando o I1 chega aqui, ele vai fazer assim, ó, ele vai se dividir para cá e vai se dividir para lá. Aqui, eu vou chamar de I2, tá? E por aqui, eu vou chamar de I3. Então, meu I3 vai descer nesse sentido e o I3 vai vir nesse sentido. Quando eles chegam aqui, eles vão fazer isso aqui, ó. O I3 vai se encontrar com o I2, formando o meu I1. Então, eu posso dizer que o meu I1 vai ser igual a I2 mais o I3. Certo? Apliquei a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Agora eu vou escolher o sentido das minhas malhas. Veja bem, a corrente elétrica ela não está percorrendo nesse sentido, então eu vou fazer isso aqui. Ó. Esse aqui vai ser o sentido da minha malha. Vou chamar esse cara de beta para ficar parecido com aquele ali. E como a corrente elétrica está nesse sentido aqui, eu vou falar que esse cara aqui é a minha malha alfa. Tá? Agora, vamos lá. O que está acontecendo na malha alfa? Vamos escolher um ponto. Vou escolher esse ponto aqui, tá? Posso escolher qualquer um desses 4 cantos aqui. Vou escolher esse aqui para ficar mais tranquilo. Vou percorrer nessa direção. Quando eu começo a percorrer a minha malha, eu acho o polo positivo do receptor. Então, eu escrevo assim, mais 10 volts. Certo? Passei por ele, não tem ninguém. Quando eu começo a subir aqui, eu acho o resistor de 1 ohm e a corrente I2. Mas se eu estou subindo e a corrente elétrica está descendo, ela está no sentido contrário. Então, eu venho e coloco menos 1 e 2, certo?
Cheguei aqui, vou em direção ao meu ponto de partida. Eu acho o resistor de 1 ohm percorrido pela corrente I3, na mesma direção que eu estou percorrendo a minha malha. Então, vai ficar mais 1/3. Cheguei ao meu ponto de partida, então eu boto igual a 0. Entendeu? Então, aqui vai ficar assim, ó. 10 menos I2 mais I3 é igual a 0. Eu posso organizar isso aí dizendo que vai ficar o quê? Menos I2 mais I3 é igual a menos 10, certo? Agora, eu tenho que percorrer a outra malha, né? Que é a malha beta. Vamos escrever aqui. Malha beta. Na malha beta, eu vou escolher esse ponto aqui, tá? Eu tenho que percorrer nesse sentido. Quando eu começo a percorrer a minha malha, eu acho o polo negativo do meu gerador. Então, vai ficar o quê? Menos 20. Passei pelo meu gerador. Vou encontrar o resistor de 3 ohms e a corrente elétrica I1 nesse sentido, que é o mesmo que eu estou percorrendo a malha. Então, fica mais 3 I1. Cheguei aqui, eu desço e encontro o resistor de 1 ohm com a corrente elétrica na mesma direção, não é? Então, vai ficar mais 1/2. Cheguei aqui, volto para o meu ponto de partida. Então, igual a 0. Aí, o que vai ficar aqui? 3/1 mais I2 é igual a 20. Né? Então, resumindo, o que eu tenho das equações? A primeira equação que eu vou ter é I1 é igual a I2 mais I3. E depois, menos I2 mais I3 igual a menos 10. E a última equação, que é 3I1 mais I2 igual a 20. Né? Esse aqui é I1. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer assim, para resolver essas 3 equações, eu vou pegar o meu I1 e vou substituir por isso aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer ela aqui. 3 que multiplica I2 mais I3, certo? Mais I2 igual a 20, tá vendo? Mais I2 igual a 20. Faço a distributiva aqui, vai ficar 3I2 mais 3I3 mais I2 igual a 20. Né? Organizando isso aqui, vai ficar assim, ó. E 3I2 mais I2 vai me dar 4I2 mais 3I3 igual a 20. Então, a gente pode escrever assim, ó. Menos I2 mais I3 igual a menos 10. 4I2 mais 3I3 igual a 20. Eu posso multiplicar a de cima por 4, que aí eu simplifico o meu I2, não é? Então, eu vou fazer assim, ó, vou multiplicar a de cima por 4. Então, ela vai ficar assim, ó, menos 4I2 mais 4I3 é igual a menos 40. E aqui embaixo vai ficar 4I2 mais 3I3 é igual a 20. Né? Como a gente soma, né? Estamos resolvendo esse sistema, esse cara corta com esse, vai ficar 7I3 é igual a menos 20. Então, eu sei que I3 vai ser igual a menos 20 divididos por 7. Beleza? Fica estranho o valor, né? Agora, veja bem, o I3 não é
a corrente elétrica que está passando aqui, eu preciso achar quem é I1, que ele quer a potência que está passando pelo resistor de 3 ohms. Então, veja bem, olha a relação que eu tenho aqui. A gente sabe que o I3 é igual a menos 20 sobre 7, certo? Mas o I2, ele é igual, o menos I2 mais I3 é igual a menos 10 sétimos. Menos 10, né? Perdão. Então, vai ficar assim, ó. I2 mais I3 é igual a menos 10. Então, menos I2 mais menos 20 sétimos é igual a menos 10. Então, agora a gente sabe o quê? Que menos I2 é igual... Esse cara é negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar menos 10 mais 20 sétimos. Então, eu sei que menos I2 vai ser igual... O MMC entre 7 e 1 é 7, né? Então, 7 por 1 dá 7. 7 vezes 10, 70. Mais 20, porque 7 divididos por 7 dá 1. 1 vezes 20, 20. Então, menos I2 vai ser igual a menos 50 sétimos, né? Como os dois estão negativos, agora eu acabei de descobrir que o I2 é igual a 50 sétimos. Só que o que ele quer? Ele quer o I1 que está passando pelo resistor R3. Então, o que a gente sabe? Que o I1 vai ser igual a quem? Ao I2 mais o I3. Então, eu sei que o I1 vai ser igual a 50 sétimos menos 20 sétimos. Então, eu sei que o meu I1 vai ser o quê? 50 menos 20, 30 sétimos de ampere. Essa é a corrente elétrica que está passando pelo resistor R3, certo? Só que ele quer o quê? Potência, né? Ele quer a energia dissipada, ele quer a potência que está passando ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe o seguinte, que se a corrente elétrica ela é igual a 30 sétimos de ampere, o resistor é igual a 3 ohms, eu vou descobrir qual é a potência, né? Então, o que a gente sabe? O pintinho faz pio e quem vê, ri. Se eu juntar essas duas equações, substituindo o U aqui, vai dar o pintinho caipira, que é o PIR, né? Então, eu sei que a potência vai ser... Qual é a corrente elétrica que passa nele? 30 sétimos ao quadrado, vezes a resistência, que é 3. Então, nesse caso, a potência vai ser o quê? 900 divididos por 49 vezes 3, ou seja, 2.700 divididos por 49. Quando eu pego 2.700 e divido por 49, isso aí vai me dar 55,1 joule por segundo. Ou seja, 55,1 watts, né? 55,1 watts. E aí a gente vai lá nas respostas e vê o seguinte, ele não pediu aproximadamente, por isso que a resposta é a letra C. Beleza?